É um pilar de emoções. Mesmo antes de chegarmos ao lado do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, no interior de uma plataforma suspensa de vidro, todo o percurso nos remete para sensações que, em muitos casos, correspondem às previstas pelo arquiteto António Borges quando concebeu o projeto de arquitetura. As pessoas vão ver um espaço que não é um museu, não é um centro interpretativo, não é uma exposição de qualquer coisa que seja. Aquilo é pura e simplesmente experimentar sensações diferentes. E todo o projeto teve esse conceito base e orientador. Se reportarmos ao local, a ideia no fundo é que as pessoas haja uma narrativa de percurso até culminar no topo do Miradouro, mas que vão experimentando sensações diferentes. Ou seja, desde o início, a questão do edifício de recepção e de entrada ser relativamente baixo, que é para as pessoas quando saem terem a sensação de grandeza de toda aquela estrutura, a passagem entre as duas partes, entre os dois maciços do próprio pilar, a questão depois da entrada para o pilar em que também escurecemos imenso, a pequena construção de acesso, exatamente para fechar e que depois as pessoas ao entrar tenham aquela sensação obviamente de grandeza, a questão da sala dos espelhos, a saída da sala dos espelhos para o exterior, onde temos uma vista única, penso eu, de Lisboa, por cima das docas, onde conseguimos ver desde o Barreiro quase até ao Bugio, acabam por ser vistas, sensações e experimentações que nós, e o objetivo do projeto de arquitetura foi enfatizar exatamente essas sensações. Agregado a tudo isto, nós trabalhamos um conceito de tentar também passar alguma informação às pessoas, que é, no fundo, aquela informação que nós vamos apercebendo ao longo da visita, em que há referência às toneladas de betão que foi utilizada, à questão dos metros lineares de cabo que também foi usado. Nesta visita guiada pelo arquiteto António Borges, vamos andar no interior do Pilar 7. No fundo, nós estamos a falar de um elemento que é essencialmente funcional. Aquele pilar é essencial para o funcionamento da ponte e com que a ponte tenha resistência e capacidade natural para resistir fisicamente a qualquer adversidade à partida. Conta-se a história que o interior do Pilar 7 é dos sítios mais seguros de Lisboa no caso de um terremoto. Mas depois não deixa de ser, obviamente, uma construção monumental. Se nós formos ver as construções que estão à volta do próprio Pilar 7, acabam por ser construções quase esmagadas pelaquela presença física e urbana daquele volume, não é? O que eu tentei fazer era, no fundo, tentar transmitir isso. Essa monumentalidade, aquela presença no território, mas que também se tornasse amigável para que as pessoas pudessem lá ir. Claro que há locais que não são nada amigáveis. Por exemplo, aquela situação de passagem entre os dois maciços de amarração, que é um espaço com muito vento e apertado. O intuito de marcar o percurso por ali foi exatamente isso. Era criar uma primeira sensação, ou uma segunda sensação de esmagamento. Parece que as pessoas se sentem muito pequenas naquele espaço. Até depois chegarem lá acima, onde estão a dominar, digamos, o próprio espaço e a própria construção, um bocado essa sensação, não é? Um dos espaços mais deslumbrantes, pela força, robustez e engenho que revela, é a sala onde vemos os enormes cabos que dão estabilidade à ponta e que estão amarrados aqui. A sala da amarração dos cabos é uma sala belíssima. O que é que eu pretendia ali era, no fundo, que as pessoas conseguissem entrar na sala, porque o entrar na sala eu acho que é absolutamente fantástico. Aquela bow window dentro do próprio espaço tem esse intuito, que é, obviamente, levar que as pessoas estejam lá dentro e consigam usufruir de todo aquele espaço. Tal como a questão, por exemplo, da iluminação, que fica entre os pontos de luz, acabam por estar escondidos por entre a amarração e também foi tudo trabalhado e tudo pensado. Foram muitas horas, não só a nível de projeto como até em termos de execução, de conseguirmos afinar a iluminação de maneira a que conseguíssemos enfatizar todo aquele cenário, um cenário fantástico e lindíssimo que temos no interior da ponte, não é? Como é que uma peça tão funcional pode esteticamente ter uma presença tão interessante, não é? Na subida do elevador, no interior do Pilar, observamos uma imagem da ponte. O objetivo foi fazer aquela maquete, entre aspas, da ponte, ela nem sequer está bem à escala, portanto aquilo é uma interpretação que é feita exatamente para quem está a subir, tenha aquela sensação de quase que estamos a vir das profundezas do rio e vamos conseguindo ter a percepção da ponte e da grandeza da ponte, ou seja, tudo isto volta outra vez àquela fase inicial, era criar sensações para que as pessoas experimentem sensações diferentes. Essa própria sala, o teto é espelhado, preto, exatamente para dar profundidade. Aquela sala já tem 35 metros de altura, de pé direito, mas com aquele espelhado ainda
enfatizamos mais. A questão, voltando à sala de amarração, o chão também é um pavimento espelhado, quase a duplicar a amarração. E depois, obviamente, a sala dos espelhos, que acho que acaba por ser aquela sensação das pessoas que eu já vi visitar. Há pessoas que têm mais medo da sala dos espelhos do que lá em cima no vidro. Há pessoas que têm aquela sensação de vertigens, que eu tinha até antes desta obra, confesso, mas que perdi durante esta obra. Para chegarmos à plataforma de vidro suspensa ao lado do tabuleiro da ponta, recorremos a outro elevador, até atingirmos os 70 metros de altura, o 26º piso do elevador. Acompanhamos a estrutura da ponte, vemos a zona ribeirinha, o tabuleiro do caminho de ferro e depois o rodoviário. Suspensos no cubículo de vidro, temos muito para olhar, menos para os pés. Aquilo são 4 cm de vidros. No chão estamos a falar de 4 vidros, cada um com 10 mm. Há uma escala de dureza dos vidros que normalmente se mede em butirais e aquilo duplica a resistência de um vidro antibala, só para ter noção da dureza do vidro. As laterais são 2, mas de 20 mm cada um. Portanto, aquilo é mesmo para estar ali o mais resistente possível, obviamente, e lá está, voltar a dar uma sensação diferente, não é? Que as pessoas possam estar em cima de um vidro, num espaço urbano, que acaba por ser um espaço urbano, não é? E com uma vista, pronto. Normalmente eu até, quando levo as pessoas àquele sítio, gosto de mostrar o outro lado. Normalmente as pessoas quando chegam lá, obviamente estão a contemplar a ponte, e acho que é uma vista única da ponte, acabam por contemplar a zona do Belém, o Restelo, aquela vista toda, mas a vista para o outro lado, onde nós conseguimos ver as coberturas do Terreiro do Paço, conseguimos ver muito bem o Paço das Necessidades, até toda uma outra vista completamente diferente, mas muito interessante, que acaba por nos transportar quase numa visão agora muito em voga dos drones, quase no meio da cidade. É fascinante a contemplar a paisagem, a rotina dos carros ou a serenidade do Tejo. O único senão é o barulho persistente da passagem dos veículos. Eu tive a sorte de ver a aproximação do comboio quando seguia no elevador e a sensação é inesquecível. O próprio arquiteto António Borges, graças ao projeto Pilar Seta, deixou de sofrer de vertigens. Também ficou fascinado com a estrutura monumental. Nós, quando visitamos o local, o próprio Pilar Seta e toda aquela concepção estrutural, eu achei o espaço magnífico. Não só o seu interior, como a própria relação da construção do próprio pilar, da presença de volume arquitetónico do pilar, com tudo o que o abrange e tudo o que, no fundo, se relaciona em termos de espaço urbano. Ou seja, em termos de conceito, foi muito fácil, entre aspas, conseguirmos chegar a um objetivo e traçar, digamos, um rumo. O mirador e a estrutura de visitação no interior do Pilar Seta abriram ao público em 2017 e a ideia surgiu 4 anos antes, em 2013, quando as Estradas de Portugal realizavam trabalhos de conservação. O projeto nasceu dentro da empresa com o intuito de comemorar os 50 anos da construção da ponte, da inauguração da ponte. Na altura nós fazíamos parte, era um grupo de trabalho, éramos 4 pessoas, que depois na parte final só fiquei eu e o engenheiro Costa Nunes, que no fundo era a pessoa que dirigia o projeto na sua concepção geral, eu mais na questão técnica da arquitetura e da concepção das especialidades de apoio. A gestão e exploração dos equipamentos de visitação é do Turismo de Lisboa.